Cuidado. Cuidado com a educação do inimigo. Cuidado. Ele está prontinho para atacar com todo o amor dele. O amor dele, do jeito dele. Cuidado, tenha muito cuidado com isso. Cuidado com o beijo no rosto. Cuidado com o amor, com a sutileza, com a gentileza. Porque é assim que o inimigo vem na sua vida. Lhe agradando, lhe encantando. Com tantos, muitas vezes até com presentes. Olha o que diz a palavra do Senhor. Escute o que Deus está falando aqui. Olha só. Diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, eita Deus, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus. Criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar. Sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Entendes tu que lê? Ouviste que o apóstolo disse para nós aqui? Livro de Timóteo. Está nos dizendo que tenhamos cuidado com a educação do inimigo. Cuidado com a educação do inimigo. Oh Deus. Então, nós precisamos estar buscando estudos da palavra de Deus, estudando. Porque de forma sutil e sorrateira, o inimigo desfere ataques à igreja. Que igreja? A igreja é eu e você. É eu e você, amados. Sou eu e sou você. Então, ele está dizendo, de forma sutil, sorrateira, o inimigo desfere ataques à igreja. É preciso que cada cristão saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Essas são as nossas armas para combater o inimigo. Armas espirituais. Boca falando, discutindo, brigando, não combate o inimigo. O que combate o inimigo é joelho no chão, no pó. É isso que combate. Vigiar, orar, ler a palavra e praticar na sua vida a palavra de Deus. É isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Deus está nos ensinando aqui. Deus adverte isso, através da palavra dele, individualmente e em grupo. Quando nós estamos fazendo os estudos na nossa igreja, na igreja de Deus, nós observamos os ensinos de Deus para nós não cairmos na astuta do inimigo, não é verdade? Então, nós temos que estar estudando, nos preparando, para que possamos estar sempre na presença do Pai. Para não cairmos em tentação, não sejamos enganados. Oh Deus, meu Deus, né? Esse Jesus maravilhoso, ele fala comigo, fala com você. Deus é assim. Ele nos ensina, ele nos capacita, ele nos usa como instrumento da vontade dele. Oh Deus. Vamos entrar aqui no livro de Timóteo. 1 Timóteo 4, que nós vamos ler aqui, continuar a ler. 4, 1 ao 5, vamos ver aqui. Então, observem, Deus adverte por meio de profetas. Ele fala conosco através da palavra dele.
Então é isso que nós temos que buscar, a entender, compreender a palavra de Deus. Ele está nos dizendo, nós temos que ter uma vida íntegra na presença de Deus. Nós precisamos ter comportamentos espirituais para termos crescimentos espirituais. E o inimigo, ele vê como é a nossa vida, ele não vai nos atacar, porque ele sabe que nós vivemos na presença de Deus. O inimigo conhece quem está na presença de Deus. Ele sabe quem está vigiando, orando e lendo a palavra. Então observem isso. O que ele está nos dizendo agora, que o Senhor está falando comigo e com você. O que nós temos que ter? Nós precisamos seguir os mandamentos de um santo. Santo de Israel. Que só pode realizar-se para uma fé constante e perdurável em Cristo na cruz. É isso que ele está nos dizendo aqui. Que nós devemos estar nos mandamentos do Senhor, Deus e Pai em Cristo Jesus, a qual nos dá, no Espírito Santo de Deus, a liberdade de ação para operar. Em nome de Jesus. É isso. Se você estiver com a sua vida preparada nesta palavra, nada acontece. Mas você tem que estar preparado. Ele diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, para que nós possamos derrotar o inimigo, nós temos que estar em santificação. Está dizendo aqui na Bíblia. Está dizendo aqui na palavra de Deus. Ele está dizendo, nós temos que ter uma formação e uma preparação para sermos santos. Irmã Lúcia quer ser santo. Santo é separado do mundo aí, da Babilônia que está no mundo. Isso quer ser santo. Só pode realizar-se pela presença do Espírito Santo de Deus, que vos abstenhais de todas as concupiscências da carne. Refere-se a toda classe de imoralidade, que cada um de vós possa ter o vosso corpo físico, o qual é templo do Espírito Santo, puro moralmente, em santificação. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, é o que o Timóteo está dizendo aqui. Timóteo, ele nos diz que nós devemos buscar estar em santificação. O livro de 1 Timóteo diz isso, que nós devemos buscar estar em santificação, para que possamos reverter toda essa ação do inimigo em nossas vidas, onde nós caminhamos, onde nós ensinamos. Porque o Espírito Santo, ele nos dá deliberadamente este poder. Está em Timóteo 4 já. Que nós tenhamos muito cuidado, porque nos últimos tempos terão muitas profecias, muitos profetas com falsas profecias. Cuidado, muito cuidado. Nós temos que cuidar de nós, da nossa vida espiritual. Escute o que Deus está falando conosco. Ele está falando comigo e com você, amados e amadas de Deus. Estude a palavra de Deus, estude. Ele diz assim, nós temos que ter cuidado para nós não nos afastarmos de Deus, porque nós estamos na presença de Deus pela fé. É pela fé que eu estou aqui, fazendo esses vídeos de ensinos do Ministério Jesus Ensina. É lendo a palavra, é conversando, porque nesse ministério nós lemos a palavra e conversamos sobre a palavra, conforme o Espírito Santo nos ensina, nos capacita, para repassar para os amados e amadas de Deus que ouvem esse vídeo e que são inscritos nesse vídeo. Ele diz assim, nós temos que ter muito cuidado para não darmos ouvido a espíritos enganadores. Cuidado! Espíritos enganadores, ele vem com uma educação finíssima. Cuidado! Eu me lembro que eu trabalhava num local, eu era diretora.
Mas eu fiquei lá 1 ano, comecei a observar algumas coisas. Aí eu disse em casa, eu vou sair desse serviço. Por quê? Mas ela está tão bem, está crescendo. Não, mas o Senhor falou comigo que é para mim sair. Eu vou sair. Eu via muitas coisas, o Espírito Santo foi me esclarecendo para não ter problemas futuros. Estava muito bom, mas em nome de Jesus eu saí. Para a glória de Deus. Porque é uma educação mas tão finíssima que vai levando a gente para o buraco, vai levando a gente para o fundo, vai tirando a gente da presença de Deus. E Deus falou comigo. Eu agradeço a Deus, porque fala comigo e fala com você, amados e amadas. Diz assim, eles são, as doutrinas do inimigo, elas são sedutoras. Os espíritos enganadores, eles são sedutores. Eles desviam o cristão da verdadeira fé, fazendo-lhes que creiam em doutrinas inspiradas pelo espírito enganador. Usam filosofias e que quem não tiver firme nesta palavra vai sair da fé em Deus. Oh, Pai, muito obrigado por essa palavra. Nós te agradecemos. Se afirme na palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de Deus. A oração tem poder de Deus. Se afirme cada vez mais na presença de Deus. Receba isso. Cuidado. Cuidado com quem você está andando, com quem você está conversando. Muito cuidado. Estude a palavra para você entender tudo que for falado, onde você congrega, conversar com os irmãos, irmãs, líderes, para ver se está dentro da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Oh Deus. Oh Deus amado, Deus querido. Santo é o teu nome, meu Pai. Então, nós temos que ter muito cuidado. A palavra-chave da enganação chama-se sutileza. Sutileza. Este aqui é o negócio, né? A sutileza, o amor, o carinho, nos leva para locais adversos à fé de Deus. A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza do inimigo nesta reta final. Cuidado. Nós temos que estar sempre observando os comportamentos e as atitudes. Podemos classificar o ataque do inimigo a partir de 2 naturezas, a sobrenatural e a moral. Nós temos que ter muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, viu, gente? Porque é rapidinho, o inimigo nos cega e nos leva para o lado dele. Podemos classificar o ataque do inimigo contra a igreja em 2 esferas, mais uma vez, religiosa e social. Cuidado. Cuidado. O apóstolo Paulo, ele menciona pelo menos 2 armas que a igreja deve usar contra esse ataque. A palavra de Deus e a oração. Se sempre eu estou falando aqui. A palavra de Deus e a oração são as armas contra esses ataques do inimigo. Receba em nome de Jesus. Não esqueça, assine o canal da serva Lúcia Costa. Inscrever-se, clique. Inscrever-se, sino todas. Clique. Inscrever-se, sino todas. Receba a sua bênção. Receba seu crescimento espiritual. Receba, aprenda com o Espírito Santo. Ele é o único que pode nos ensinar, nos capacitar, para que Deus possa nos usar como instrumento da vontade dele. Então, ouviu o instrumento que Deus disse que nós temos que ter? O apóstolo Paulo menciona 2 armas. A palavra de Deus e a oração. Não esqueça disso. A palavra de Deus e a oração. Deus abençoe, proteja e guarde cada um de vocês. Em nome de Jesus. Receba a sua bênção, sua vitória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.